A graça e a paz a todos, queridos. Tudo bem? Espero que sim. Bom, você pode ser rico? Ser rico é pecado? Juntar tesouros aqui neste mundo é errado? Esse é o tema do vídeo de hoje. É um tema que eu não estou falando em nome de nenhuma instituição evangélica protestante. Eu falo em nome, claro, que da Lexi, que é a minha escola de estudo bíblico e teológico, e falo em meu nome, no meu CPF. Então é importante eu deixar claro que eu não falo em nome de nenhuma instituição. Ok? Antes de ir direto ao tema, a resposta do tema, eu gostaria de relembrar vocês aqui de algo que ficou na moda por um período, que é sobre a teologia da prosperidade, né? Final da década de 80, início da década de 90, em potência no início dos anos 2000, algumas igrejas pentecostais e neopentecostais se utilizam de uma teologia chamada teologia da prosperidade, ou seja, através das minhas ofertas, através daquilo que eu posso dar, haveria, claro, que chuva de bênçãos, o mundo espiritual me devolveria aquilo que eu ofertei, etc. Essa é uma teologia que ela cresceu em escalas potentes aí no Brasil, em países subdesenvolvidos principalmente. Nós isolamos, porque a nossa memória é muito curta, nós isolamos esse tipo de teologia e, obviamente, é a mais recente, a mais conhecida. Mas antes disso, igrejas também pentecostais pregavam, ensinavam uma teologia que eu a denominei como teologia da pobreza. Essa teologia da pobreza, ela se ancorava ali em alguns versos e textos que dizia que aquele que é rico já tem seu galardão aqui. E se você é pobre, você é um bem-aventurado e você, sem dúvida alguma, verá as provisões de Deus na sua vida enquanto você é pobre. E pobre do ponto de vista, às vezes até não estude, cuidado com faculdade, cuidado com meios de comunicação e etc. Então, assim como existe a teologia da prosperidade, existiu em menor escala, em menor potência, com menos slogan e marketing, existiu, e talvez você saiba, a teologia da pobreza. O crente, ele deveria ser uma pessoa simples, recatada, discreta e sempre aguardando pela provisão e ação de Deus. As duas teologias, que são pontas diferentes, mas ela tem o mesmo sentido. E qual é o sentido? O rico, na teologia da prosperidade, diz que aquilo que eu oferto aqui, eu serei retribuído pela oferta. Aquilo que eu dou aqui, o mundo espiritual reage ao meu respeito. E a teologia da pobreza diz que tudo que eu não tenho aqui, serei galardoado lá e viverei as provisões de Deus na minha vida. Existe um texto clássico no Evangelho narrado por Lucas, que é a parábola do rico e do Lázaro, que eu não vou ler aqui. Eu trouxe outras anotações para ler para vocês, mas eu vou tentar trazer em memória essa passagem. Diz o seguinte, que existia um homem muito rico mesmo, que se vestia com roupas muito ricas, e na frente da sua casa tinha um homem muito pobre, muitíssimo pobre, passando por mazelas e dificuldades grandes. E aquele homem rico não fazia nada por aquele homem. O ponto é que essas duas pessoas, esses dois personagens, morrem. E quando esses personagens morrem, o rico é levado para Epórios, é levado para o terceiro céu, o seio de Abraão, é levado para a glória de Deus. Lázaro é levado. E o rico, por sua vez, vai para o Sheol, para o Gaena, vai lá para o inferno. E o rico, ele reconhece Lázaro, e olhando para Lázaro, ele percebe que Lázaro está próximo a Abraão, lá no seio de Abraão, e ele fala: digam a Lázaro que molhe a ponta de um objeto e que ele toque a minha boca com água através da ponta desse objeto, e eu sinta o frescor da água, porque sofro, padeço aqui embaixo. Evidente que nessa passagem fica claro que o rico, ele desfrutou do seu galardão aqui na terra e não teria um galardão pós-morte. E por sua vez, Lázaro
que não desfrutou de nenhuma benesse aqui, ele desfruta de um galardão eterno e uma riqueza eterna lá em cima. Isolando essa passagem, dá-se a entender que um rico que vive a sua riqueza de forma intensa aqui, ele já foi galardoado aqui. E o pobre que viveu a sua pobreza aqui terá de fato o seu galardão lá em cima e um respiro pós-morte. Uma outra passagem muito conhecida que defende a teologia da pobreza, e aqui eu vou ler para você, é uma passagem que diz o seguinte, vocês vão lembrar. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Bom, com essas duas passagens e um pouco de eloquência, e outras passagens, obviamente, não daria tempo de eu citar todas aqui, ficaria muito fácil eu defender a teoria da pobreza, a teologia da pobreza, mostrando que você de fato pode ser pobre, deveria ser pobre, que é muito complexo um rico entrar no céu. Mas, queridos, esse verso que eu acabei de ler, ele tem uma continuidade. Eu vou apenas ler essa continuidade e vou deixar as impressões para quem está ouvindo e vendo esse vídeo. Continuando. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disseram-lhes: aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Note o seguinte: na teologia da pobreza, eu preciso ter obras de pobreza para que eu seja galardoado no céu. Na teologia da prosperidade, eu preciso plantar com as minhas ofertas aqui para ter uma retribuição de galardão ainda aqui e no céu 100 vezes tanto. Nessas duas pontas, o que é dito é: o homem precisa agir para ter. Só que numa teologia cristológica, cristocêntrica, não há necessidade de ações humanas para reações divinas. Porque seja pobre ou seja rico, o sacrifício da cruz já aconteceu. O ponto central é que, independente das nossas obras ou condição, o que está em nós é a decisão do crer. E a decisão do crer, ela vem muito na minha predisposição em ouvir a palavra de Deus, gerando o fruto da fé, e aí havendo uma sucessão de fatores espirituais. Então não há em mim alguma ação ou reação, não há em mim, uma ação para que eu possa ter uma retribuição. Porque, como eu coloquei no próximo vídeo, a retribuição ela veio independentemente da minha ação, e o nome disso, como falado no outro vídeo, é graça. Então tudo que nós recebemos, e isso é bíblico, é para a glória de Deus. Se somos pobres, é para a glória de Deus. Se somos ricos, é para a glória de Deus também. E nesses versos fica claro que Jesus está dizendo aos seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: então quem poderá salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens, ou seja, aos homens é impossível a salvação. É extremamente impossível. Mas para Deus, tudo é possível. E aí continua essa passagem. É importante salientar também que nessa passagem do rico e do Lázaro, não é uma passagem que fala de um homem rico e de um homem pobre, mas é uma passagem que fala de dois homens ricos e um homem pobre. Quando o rico lá de baixo olha, ele vê Lázaro, um pobre, e ele vê Abraão, talvez dos homens mais ricos que já existiu na face da terra. Então, tinha lá em cima um homem muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo
rico. A Bíblia, ela não chama o diabo de entidade, ela não chama espíritos ruins de entidade. A única coisa que ela vai chamar de entidade é mamon, ou o amor ao dinheiro. Porque o que vai ser pecado não é ser rico ou não ser rico, é o quanto a riqueza tornou-se seu senhor. Porque um homem muito rico, ele pode não sentir a necessidade de Deus. E uma vez que uma pessoa não sente necessidade de Deus, outra coisa está sentado no trono do seu coração. Isso fica muito evidente quando a gente passa aqui em alguns personagens riquíssimos do Novo Testamento, e eu vou citar alguns nomes que eu anotei. José de Arimateia, Filemão, Lídia, Cornélio, Dorcas e Barnabé. Quem ama o dinheiro, a Bíblia diz, nunca vai se fartar. Mas quem ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, não vai ter no trono do seu coração o dinheiro. Então, não é pecado, definitivamente, a sua busca por uma vida melhor, a sua busca por um conforto, a sua busca por dar uma vida melhor a você, aos seus filhos. O erro é essa riqueza assentar o trono do seu coração. Aquela mulher pobre deu tudo o que tinha. Homens ricos davam o que sobejava. Mas o que é notável naquela passagem é claro que existe um contexto importante nessa passagem, eu vou fazer um recorte até perigoso aqui, é que ficou notável que a mulher não tinha no seu coração aquele dinheiro, aquela riqueza, que nem era tanta riqueza assim. Então, existem pessoas que quando buscam o dinheiro, a busca por ele torna-se o seu propósito central na vida. E quando a busca pelo dinheiro torna o seu propósito central na vida, ele é o seu rei. Agora, se você tem um rei assentado no trono do seu coração e o dinheiro é consequência das suas buscas corriqueiras da vida, provavelmente o dinheiro vai vir mais fácil. Existe um ditado judaico, eu aprendi com um judeu, que diz o seguinte: enquanto o dinheiro for seu propósito, ele vai correr de você. Mas quando o seu propósito trouxer a consequência do dinheiro, ele vai se achegar para você o quanto antes e muito mais rápido do que você espera. E aqui eu vou ler 2 versos que eu anotei aqui para vocês refletirem também. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Eclesiastes 5,19. Ou seja, o homem tem tudo, mas no trono do seu coração ainda está sentado o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, ter dinheiro, buscar pelas riquezas dessa vida, buscar pela uma condição de conforto melhor e maior, em hipótese alguma, é pecado. Lembre-se sempre, existe sim uma teologia da prosperidade, mas em muitas igrejas existe uma teologia da pobreza. Existe um vício que crente precisa ter prova para ser aprovado. Existe um vício em dizer que crente precisa estar mal, precisa estar chorando, precisa estar angustiado. Normalmente alguns cânticos te colocam em profunda tristeza, porque parece que a gente tem que estar sempre muito arrasado para conhecer Deus, para ver Deus. Essa teologia do arraso, da pobreza e da tristeza, isso é antibíblico. Por quê? Eu vou usar um título de um copista bíblico que não faz parte da Bíblia. A felicidade em ter o Senhor como nosso pastor. Vós tristes extrareis e o mundo se alegrará, mas a sua tristeza vai durar só um pouquinho. Alguns acham
que essa tristeza, citada, salvo engano, ali no livro de João, está falando que você vai ficar triste aqui no mundo e o mundo vai estar se alegrando. Mas como foi dito até em aula da Alex, não é isso. Enquanto Jesus foi morto e sepultado, quem conheceu Jesus estava triste. Mas quando Jesus ressuscita, a alegria deles estaria completa. Lê com calma essa passagem e você vai entender que você não tem que ser triste aqui, porque o seu Cristo vive. O seu Cristo vive. E se seu Cristo vive, você é feliz. #pensar até o próximo.